vídeo aqui no canal Larissa Martins. E no vídeo de hoje é um vídeo que eu tô devendo aí pra vocês há um tempinho, que é como tirar a habilitação, qual que é o passo a passo, né? O que tem que fazer, qual que é a ordem das coisas, até você tirar, pra muitos, né, a tão sonhada habilitação, né? Pra mim, não foi tanto, né? Eu nunca quis, assim, tive aquela ganância pra tirar minha habilitação, mas eu tirei, né? Meus pais pediram pra eu tirar, porque é importante, é um documento importante. Então, se você não tirou, independente da sua idade, corra atrás pra tirar, que é muito importante. Mesmo que você não precise, assim como eu, mesmo que você tenha muitas pessoas pra dirigir pra você, mesmo que você tenha vários Ubers aí, né, hoje à disposição, é muito importante você ter a sua habilitação, que a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então hoje eu vim falar pra vocês o passo a passo, como é feito, o que é difícil, o que não é, e vou dar umas dicas aí pra vocês de como tirar a habilitação, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal na época que eu tava fazendo, né, as minhas aulas práticas. Eu tenho uma aula aqui com o meu instrutor deixou eu gravar, é muito legal as aulas com ele. Então, se você quiser ver, eu vou deixar aqui nos cards depois pra você ir lá assistir, tá? Uma aula de baliza, que eu fiz uma das últimas aulas já. E aí, se você quiser ver como que é uma aula prática, tá lá, tá? O vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos lá. Primeiro passo é você escolher uma autoescola de confiança. Uma autoescola que você saiba que seja comprometida com os prazos, tá? Eu tirei a minha habilitação na pandemia. Então, tudo a autoescola falava que era com relação à pandemia. Apesar de ter gostado muito da autoescola que eu tirei carta, eu vi reportagens, pesquisei e conversando com muitas pessoas, né, após eu já estar no processo de tirar a habilitação, que não indicava a autoescola que eu fiz, né, que eu tirei a carta por vários problemas. Eu não tive esses problemas, realmente a minha carta demorou a sair, mas foi por conta que eu tirei realmente na época de pandemia forte, assim como o meu namorado também, o Caio, tirou na época de pandemia em outra autoescola e a dele demorou mais que a minha, tá? A minha durou em torno de 7 meses a 8 meses, mais ou menos, contando com o exame de vista, CFC, aulas práticas e prova. E a do Caio demorou mais ou menos um ano e um mês, mais ou menos, demorou mais que a minha, tá? À toa que ele começou em fevereiro, eu comecei em julho e a gente terminou ali juntos, tá? Então, primeiro passo é isso. Então, leia bastante sobre a autoescola que você tá né, pensando em fazer. Leia sobre os instrutores, sobre os prazos, ver se tem muitas reclamações, que isso vai evitar você ter dor de cabeça, tá? Depois que você escolheu a sua autoescola, né, pesquise também os valores, que mudam uma para outra, mas cuidado também com as autoescolas muito baratas, que a tendência delas darem dor de cabeça com relação a prazo, com relação a CFC, a abertura de sala para você fazer o curso. É muito importante você ficar atento a esses detalhes também, para não ter dor de cabeça depois, tá? Então, fique atento não só nos valores, mas também nos comentários. Dá um Google, pesquisa, vê se tem coisas boas, coisas ruins e faz aí na balança, tá? Uma dica também que eu dou, não vá para uma autoescola tão longe da sua casa, tá? A minha foi um pouquinho longe, então isso dá um pouco de dor de cabeça, porque você vai ter uma frequência, né, de ir nesse local. Se for longe, você gasta com gasolina, com condução e assim por diante. E outra dica que eu dou, se você puder escolher autoescola que fazem aulas em locais movimentados, é muito melhor, tá? Porque eu fiz aulas no centro, né, não no centro, né, da minha cidade, mas num local bem movimentado. Isso me ajuda demais, apesar que eu tenho medo até hoje de dirigir, mas isso meio que te desarma um pouco. Se você vai num local muito pacato fazer aula, você não vai pegar o trânsito mesmo. Então, se for possível, tenta ir num local que tenha uma movimentação, que você vai ter aquele nervoso, vai ter aquela dificuldade, mas eu garanto pra você que vai te ajudar bastante, tá? Segundo passo, depois que você escolheu a sua autoescola, você vai fazer o contrato, né, de trabalho, né, prestação de serviço da autoescola com você, os valores, né, tudo certinho. Se você vai fazer carro e moto,
eu fiz a besteira de tirar só de carro. Então, uma dica que eu dou pra vocês, vocês vão pagar mais caro, mas tirem de carro e moto, isso é muito importante. Hoje eu me arrependo de não ter tirado de moto, apesar de eu não saber andar nem de bicicleta, às vezes por conta de valor de gasolina, valor de estacionamento, compensa você ter ali um documento, né, para dirigir moto, né, porque se tiver a oportunidade de você comprar uma motinha, sai até mais em conta de comprar um carro e manutenção do carro, enfim, tá? Então não cometa o mesmo erro que eu cometi. Eu só tirei de carro, pretendo tirar de moto futuramente, mas se você já tiver oportunidade, tiver condição financeira, já tira os dois de uma vez, tá? Depois, se você quiser tirar um e depois tirar o outro, pode tirar. Você só vai fazer as aulas práticas, eu vou chegar lá pra explicar pra vocês. Não vai precisar fazer todo o CFC de novo, né? Todo o curso teórico, não precisa fazer. Mas se você conseguir fazer os dois, você já vai adiantar o seu processo. E depois não vai precisar de ter que ficar alterando a carteira de motorista, né? Na cabeça aí pra fazer essas alterações, tá? Depois que você fez o contrato e tal, na minha época eu gastei, contando com tudo, as taxas todas de autoescola, de contrato, de aula, de tudo, eu gastei acho que uns R$1.700, contando com as taxas já de carteira temporária, carteira definitiva, essas coisas, eu gastei em torno, foi isso, só pra de carro, tá? Se fosse de moto ia ser um pouquinho mais caro. Depois que você fez isso, a própria autoescola, tá? No meu caso, foi a própria autoescola que marcou. Vai marcar pra você o exame de vista, né? Que você vai no oftalmo, pra ver ali as letrinhas e tal, coisa bem tranquila. Que também pago à parte, o meu foi pago à parte, eu acho que eu paguei R$50 na consulta. Mas os 1.700 que eu tô falando já é com essas taxinhas. Eu vou até arredondar para uns 1.800, pra dar pra mais, mas não foi tudo isso, eu acho que não. E também vai marcar pra você fazer o seu psicotécnico, tá? Que é uma prova com várias fases, pra saber se você tem déficit de atenção, algumas coisas assim, tá? Uma dica pra quando você vai fazer o psicotécnico. No dia que você tiver marcado pra fazer o psicotécnico, não marque nada pra fazer nesse dia. Primeiro que você vai ser exausto da prova, que é uma prova que você, não é que tem que pensar muito, mas tem muita coisa. E eu cometi o erro da minha prova, que eu tinha pra fazer nesse dia. Então eu queria fazer a prova o mais rápido possível, pra eu sair, pra eu fazer as minhas outras coisas. E isso fez com que eu reprovasse em 2 das provas do psicotécnico, tá? Larissa, tá, você reprovou no psicotécnico, já provou que você é um pouco, né, lelé da cuca. O que você vai acontecer, né? No meu caso, a moça cobrou R$20 a mais por cada prova que eu reprovei. Então, eu reprovei em 2, eu gastei R$40 a mais e eu pude refazer essas provas, ou em outro dia, ou no mesmo dia, com um pouco mais de calma, pra eu conseguir aí alcançar os objetivos, né? São provas que você tem que ser rápida, né, pra fazer xizinho e tal, pra identificar as figuras. E como eu fiz com pressa, eu acabei me atrapalhando. Aí eu paguei e fiz o mesmo dia, porque eu queria terminar tudo ali pra fazer o mais rápido possível. Eu queria tirar a minha habilitação na época das férias, né? Na época eu comecei a fazer em julho, mas as minhas provas foram feitas só em dezembro de aula, né? Comecei a fazer aula em outubro, fiquei outubro, novembro, dezembro fazendo aula, porque a minha autoescola tinha muita demanda, então as minhas aulas eram picadas. Eu não fiz aula direta, eu fiz tipo 1 aula por semana, 1 hora por semana, então era muito pouco. E isso fez com que eu demorasse mais tempo pra concluir, né, as aulas, né? Mais pra frente eu vou falar sobre isso também. Então, eu reprovei, né, nas 2 vezes no psicotécnico, paguei aí a taxa que tinha que fazer de novo e fiz de novo, alcancei todos os objetivos, né, e aí eu consegui passar. Depois, né, do exame de vista e exame psicotécnico, vai chegar aí a parte mais chatinha do processo de tirar a habilitação, que é o processo de CFC, que é o curso, né, de habilitação. Eu não sei como é que está hoje, como eu fiz na época da pandemia, a sala de aula estava reduzida o número de alunos. E aí, como a demanda continuava grande no Detran, eles liberaram a plataforma online, tá? Eu fiz online, se tiver ainda online, eu aconselho você fazer online também. Na minha autoescola tinha na parte da manhã e na parte da noite, como na parte da noite eu faço faculdade, eu optei por fazer de manhã. Na época que eu fiz o CFC, ainda também estava em home office a faculdade, estava tudo no online. Eu optei por fazer de manhã. Eu paguei
por fazer online uma taxa de R$60, que era a taxa da plataforma, né? Era uma plataforma do Detran que você ficava, né? E aí você tinha que ter um computador que tivesse câmera, porque em determinados tempos, né? O Detran captava, né? Tirava foto de você para comprovar que você estava acompanhando ali as aulas, tá? Eram cerca de 3 a 4 horas de aula por dia, né? Uma professora aí dava um intervalinho de 15 a 20 minutos pra gente dar uma descansada. Porém, era muito maçante o CFC. Então, era muito denso, assim. O conteúdo era legal, mas era algo que você só vai usar ali pra fazer a prova, porque no dia a dia você vai realmente placas e tal, mas muitas coisas você já sabe. Muitas coisas é interessante, porque eu não sabia e aprendi no CFC. É muito importante, só que é algo chato. Eu não vou ficar aqui falando que o CFC é a coisa mais legal do mundo, que não é. Então, se você tiver a oportunidade de fazer online, você faz, porque aí você vai poder fazer na sua cama, de pijama, descabelada, igual eu fiz. E às vezes eu até dava umas piscadas na aula. As fotos do Detran devem ter ficado uma maravilha, porque eu nem escovava os dentes, eu ligava o computador e ficava ali assistindo, interagia, o professor pergunta algumas coisas para saber se os alunos estão ali. E não adianta você ligar o computador e sair, porque ele vai capturando. Se você fica mais de 3 vezes na capturação fora da tela, o Detran vai entender que você não estava presente na aula e aí você vai ter que repetir a aula quando abrir uma nova turma, e isso vai atrasar o seu processo de habilitação, além de ter que pagar aula extra, tá bom? Então, faça aí certinho o CFC, tanto online ou presencial. Não sei como que tá aí hoje, né? Depois da pandemia, se ainda vai permanecer essa opção online. De certa forma, pra quem trabalha é bom, né? Você trabalha no escritório, você deixa o CFC ali, você tá escutando no fone, você consegue fazer seus afazeres e você tá ali presente. Mas eu não sei como que tá hoje, tá? Após aí 2 semanas de CFC, de 12 dias a 15 dias, né? 2 semanas, só de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo não tem aula, graças a Deus. Vai ser marcado a prova teórica do Detran, que, salvo engano, são 40 questões. E você tem que acertar, não lembro, mais da metade. Não é 20 só não, é mais da metade, tá? A prova teórica vai ser exatamente tudo que você aprendeu no CFC. E não é difícil, tá? A prova, eu gabaritei a prova, é bem fácil. No CFC eles vão te explicar um aplicativo, né, que simula as provas. Então eu aconselho você refazer algumas provas do CFC para não ter esse problema. Eu fiz, toda vez que eu ia dormir, eu fazia umas 2 ou 3 provinhas. E as perguntas, elas são iguais, elas não mudam, tá? Então, se você ficar treinando em casa, fazendo essas provinhas, conforme você vai fazendo o CFC, vai aprendendo, você vai meio que decorando as questões. Então, no mínimo, umas 15 questões cai repetida. E se você fizer, você já vai lembrar, já mata já, e fica mais fácil você alcançar o objetivo que eles pedem, tá? Eu reprovei no psicotécnico, mas na prova teórica eu gabaritei, tá? Então, se você reprova na prova teórica, você tem que pagar também uma taxa para refazer. Então, por isso a importância de você focar um pouquinho, pelo menos uns 10 minutinhos antes de dormir, para fazer esse simulado e refazer as provinhas ali, ou no ônibus, ou no seu horário de almoço. Não são provas extensas, não são perguntas complexas, né? Perguntas grandes. Se você fizer umas 3, 4 vezes aí as provinhas da sua prova, você vai lembrar de muita coisa e tenho certeza que você vai passar, tá? O gabaritei, achei super facinho. Após passar, né, nas provas teóricas, já sabe tudo, o funcionamento do carro, mecânica, placas, legislação, você vai para começar as aulas práticas aí. Finalmente vai chegar na parte mais legal, porém foi muito longo para mim, porque a minha escola, como eu falei, ela tem uma demanda muito grande. Então, como nós estávamos na pandemia, eu fiquei com aulas muito espaçadas uma das outras, né? Se você tiver uma autoescola que você consegue marcar 20 dias, vai ser 20 dias de aula direto. Ou você consegue marcar 3 aulas por dia, você vai fazendo isso mais rápido. Você pode conseguir fazer até em uma semana, eu acho. Mas na minha, eu demorei mais de 3 meses para fazer as aulas, tá? São 20 aulas práticas de cada modalidade. Então, se você fizer carro e moto, vai ser 20 aulas de moto e 20 aulas de carro. No meu caso, foi só 20 aulas de carro, porque eu não tirei a habilitação de moto, tá? E aí você vai aprender o básico do carro, ligar, sair. Na autoescola você não costuma passar de segunda, né? Na segunda marcha. Então você vai aprender só a primeira e segunda, vai aprender a fazer baliza,
o instrutor vai te ensinar exatamente as coisas para você passar na prova do Detran. Ele não vai te ensinar a dirigir no dia a dia. Então, tem gente que não aconselha isso, no meu caso ajudou. Eu aconselho que antes de você ir para a autoescola, se você tiver alguém para te ensinar o básico já do carro manual, né? Porque a prova é no carro manual, não existe carro automático ainda, a não ser que você seja portadora de alguma deficiência física, né? Seja uma pessoa PCD, que aí você vai tirar a carta com o carro manual ou um carro automático, mas caso você não tenha nenhuma deficiência, você vai tirar o carro manual. Então é importante você saber ali já algumas coisas para evitar ficar morrendo com o carro toda hora, evitar arranhar marcha, evitar fazer algumas coisas que na hora da prova prática isso perde ponto, tá? Então, tem gente que não aconselha fazer isso porque você pode ir pra autoescola já com alguns vícios. Eu fui com vício na autoescola, eu ficava segurando o pé na embreagem pra fazer muitas coisas, mesmo meu pai chamando muito a minha atenção, mas eu sinto que eu consegui aproveitar mais as aulas da autoescola pra fazer outras coisas do que começar do zero, porque você gasta muito tempo quando você não sabe dirigir, aprendendo a ligar o carro e sair na primeira sem deixar o carro morrer. Eu tinha muita essa dificuldade. E na autoescola eu já sabia ligar o carro, já sabia manusear o carro. Tanto que o meu instrutor deixava eu andar até em terceira marcha, né? Na autoescola você não pode passar de 20, eu andava a 40, porque eu já fui sabendo dirigir pra autoescola. Eu só aprendi na autoescola mesmo fazer baliza, né? Fazeria os trâmites pra passar na prova. Hoje, se mandar fazer uma baliza, eu vou demorar muito mais, né? Que faz tempo que eu não faço, inclusive. Mas eu acho legal você saber pelo menos o básico. Porque se você cola pra aprender do zero tudo lá, 20 aulas vai ser pouco. E aí pode ser que você reprove na prova por conta disso, tá? Então eu aconselho você já saber o básico ali, né? Ligar o carro, sair, desligar, parar, trocar de marcha sem arranhar, saber ver quando o carro tá pedindo marcha. Isso é importante. Se você tiver alguém que saiba já dirigir, que possa te ajudar nisso, eu acho legal. Só toma cuidado com os vícios, tá bom? Depois que você faz as 20 aulas práticas, vem a tão temida prova prática, né? A prova prática, eu lembro que quando eu fiz, eu vi tanta gente reprovando por bobeira. Então, assim, é uma prova que você tá nervoso, mesmo que você saiba, os avaliadores são bem bravos e chatos. Graças a Deus, no meu dia, no meu caso, eu peguei um senhor super simpático, né? E de certa forma até ajudou ali eu fazer a baliza, me deixou calma, mas tem cara que começa gritando, vai, não sei o que, assim, bota uma pressão psicológica enorme em você. E eles reprovam por você não ter dado seta. Então é bem chatinho a prova prática. Então é muito importante você saber tudo e principalmente controlar a sua ansiedade e controlar a sua mente. Porque se você deixar eles entrarem na sua mente, você vai ficar nervoso, você não vai conseguir nem sair, né? De primeira, assim. Porque primeiro você faz na prova prática, no meu caso, primeiro você vai sair com o carro, vai fazer a baliza e depois você vai fazer o percurso. Muita gente já parava ali na baliza, ou por encostar no cone, ou por errar alguma coisa da baliza, que é a parte mais difícil, né? Você não pode dar mais de 3 rés, você tem que fazer a baliza em menos de 5 minutos. Se você já fizer alguma cagada ali, já te reprova, nem o percurso você faz. E para refazer a prova prática, paga-se também, e demora muito até você ter outra data para você fazer. Então, se você tiver oportunidade, eu peguei uns cones emprestados, fiz com os cabos de vassoura, vocês vão entender o que eu tô falando, se vocês colocarem na minha aula de baliza, e eu treinei baliza em casa, gente, façam isso. Depois que vocês já chegarem na aula de baliza, vê os comandos que o professor vai te passar, né, com relação a farol, com relação aos espaçamentos, né, as técnicas, e façam em casa, porque aí vai fazer com que vocês cheguem lá na hora já com muita prática. De 20 aulas práticas que eu tive, eu acho que 7 foram de baliza, o que é pouco pra uma prova, né? Então, se você conseguir fazer baliza em casa, né, ou na rua que você mora, com uma pessoa que tá do seu lado habilitada, claro, pra te ajudar, é ótimo, porque aí você treina mais, tá bom? Depois que você passou na prova prática, aí você vai começar a dar entrada na papelada pra ter a carteira temporária de 1 ano, aí a carteira de motorista 1 ano. Durante esse 1 ano, você não pode se envolver em acidentes, né, claro, com essa carteira temporária, né, provisória. Você não pode ter multa, então você vai ter aí 1 ano para dirigir com toda a cautela do mundo
para depois de um ano, finalmente, você conseguir tirar a sua habilitação e aí ser uma pessoa totalmente habilitada, tá? Se você, nesse meio termo, bater o carro, acontecer alguma coisa, corre o risco de você ter que refazer aí algumas documentações, ou até mesmo algumas, não sei se tem que fazer a prova novamente, não sei, mas eu sei que envolve dinheiro, tá? Então, quando você passar em tudo e ter a sua carteira temporária, você toma cuidado aí, nesse um ano, vai dirigindo por perto, sempre com uma pessoa acompanhada, para evitar dores de cabeça e desperdícios de dinheiro, tá? Você paga uma taxa, eu acho que eu paguei 100 e alguma coisinha na taxa da carteira temporária, que é válida por um ano, e depois de um ano você tem que entrar realmente com a carteira definitiva da habilitação, tá bom? Larissa, e se eu tirar primeiro de carro e depois de moto? Quando você for tirar de moto, você vai eliminar, né, a questão da prova teórica, a questão do CFC e dos exames de vista e psicotécnico, porque você já fez para tirar sua carta de carro. Você só vai ter que fazer as 20 aulas práticas, né, daquela modalidade que você está querendo fazer, caminhão ou moto, e a prova prática você vai ter que fazer, né, daquilo que você está fazendo. Se você fez só de moto, você vai ter que fazer a prova prática de carro, e se você só fez de carro, igual eu, quando eu for tirar de moto, eu vou ter que tirar aí, fazer a prova de moto, que o Caio fez também, falou que é difícil e chatinho, né? Apesar do percurso ser menor e não ter baliza, tem todas as regras, né, de moto, de não colocar o pé no chão, de equilíbrio, de não sair, né, tem uns 8, tem umas curvinhas que você não pode sair da curvinha, que é bem chatinho. Bom, pessoal, prometi, né, um tempo atrás que eu ia fazer um vídeo do passo a passo da habilitação, fiz. Eu espero muito que eu tenha incentivado vocês a tirarem carta, isso é muito importante. Sei que tem muita gente que me assiste que não tirou ainda, né, que vai completar agora os 18 anos para começar da entrada. Eu aconselho muito vocês tirarem carta. Aprenda a dirigir para não atrapalhar o trânsito, que o que mais a gente vê aí hoje são pessoas que não sabem dirigir. Então pergunte, tire dúvidas, tire com o instrutor, com pessoas da sua família que já sabem dirigir, que vai saber te ajudar. Lembrando que nunca fique, né, na direção ou bebendo ou falando no celular. Direção, o trânsito brasileiro é uma das coisas que acontece mais mortes, né, no Brasil, então tome muito cuidado. Dirigir é coisa séria, mas é uma coisa super importante e que eu aconselho todo mundo fazer, e ficar sem medo também. E eu espero também que eu fique sem medo, porque vai fazer um ano já que eu tirei carta, eu dirijo muito pouco. Eu acho que é porque tem gente dirigindo pra mim também, mas eu tenho muito medo. Não por mim, eu sei que eu sei dominar o carro, mas exatamente por ter tão pessoas irresponsáveis e imprudentes hoje no trânsito, né? Que falam no celular, que bebem, que vai pra balada e volta. E a gente sabe que essas atitudes imprudentes podem interferir diretamente na nossa vida e na vida de quem nós amamos. Então por isso meu receio tanto com a direção, tá? Então é isso o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês que querem tirar carta. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos e eu consigo tirar as dúvidas, né, o que eu consegui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo, com os amigos, rumo aos 600 inscritos. Então vai, se inscreve, compartilha, ativa o sininho que temos 2 vídeos por semana em dias diversos aí, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!